Podemos destacar também os novos tipos de organizações, que é a gestão com os comitês das bacias e as agências de água, o que enriquece sobremaneira a reforma do Estado que o governo Fernando Henrique Cardoso está promovendo para dotar o serviço público brasileiro de estruturas leves de entraves burocráticos que a administração pública brasileira registra. A elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está a cargo da Secretaria de Recursos Hídricos, terá início ainda este ano, provavelmente ainda este mês, e terá um alcance de 20 anos, e tratará então de todas as questões a níveis estaduais, considerando todos os planos diretores já existentes e todos os planos estaduais em andamento nos estados. A Secretaria tem um papel importantíssimo ao coordenar, apoiar e gerenciar esses planos diretores através de convênios com recursos da Secretaria e com esse outro papel da importante Secretaria, que é o fortalecimento institucional. A conclusão do plano nós teremos em 12 meses, é a previsão da elaboração do plano, e como já disse também, terá um alcance de 20 anos. Dentre as atividades envolvidas no âmbito da Secretaria, podemos destacar também alguns programas que tratam da proteção dos mananciais, que se constituem em dois grandes programas dentro da Secretaria, que são o Movimento de Cidadania pelas Águas e o programa Proágua, dentro do qual nós temos o projeto Água Boa, que é dessalinização de águas. Esse projeto já está em andamento na Secretaria, já é implantado em alguns estados, e o âmbito da Secretaria é de âmbito nacional e pretende então instalar e implantar em todos os estados brasileiros. Em nosso próximo segmento, nós vamos continuar debatendo o tema a água e o meio ambiente, desafios para o desenvolvimento. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Quando você pensar em produtos e serviços de informática, pense Itautec. Com vocês, o Engenheiro 2001, um programa da Fundação Vanzolini, criado para divulgar e analisar temas importantes para a permanente atualização profissional. Neste segmento, nós continuamos a apresentar o tema A Água e o Meio Ambiente, desafios para o desenvolvimento. Neste segmento, o nosso convidado é Azer Cortines Peixoto Filho, superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal do Estado do Rio de Janeiro. Além, é claro, da participação de nossos convidados especiais. O processo de urbanização brasileira, bastante acelerado, devido basicamente a duas questões: as elevadas taxas de crescimento populacional e o grande fluxo migratório, principalmente para as grandes metrópoles. Nós tivemos como consequência desse processo de urbanização acelerado problemas muito graves de degradação ambiental. É importante destacar que até meados de 1960, a atuação no setor urbano era feita de forma bastante incipiente, não existiam recursos financeiros, não existia uma política bem definida para a atuação no meio urbano, não existiam profissionais dedicados a essa questão. Em meados da década de 60, com a criação do então Banco Nacional da Habitação, ficou muito clara a preocupação do governo federal em institucionalizar uma política urbana para o país. Em 1966, foi criado o Fundo de Garantia com o objetivo de definir claramente uma fonte de recursos para investimento no setor. É importante destacar que naquela época a preocupação básica era com relação ao conceito do chamado saneamento básico, naquela época entendido como abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, nas décadas de 70 e 80, houve uma preponderância, uma preocupação principal com relação a uma maior cobertura dos serviços de abastecimento de água e uma maior cobertura dos serviços de esgotamento sanitário. Inegavelmente, se nós formos verificar os números, houve um avanço considerável no que diz respeito a abastecimento de água, no que diz respeito a esgotamento sanitário. Para que você tenha uma ideia, nós partimos em 1960
de um nível de atendimento, aliás, de 1970, de um nível de atendimento em relação ao abastecimento de água de 33%, chegamos em 1991 a ter um nível de atendimento de 71% dos domicílios por água. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, nós passamos de um patamar de 27% em 1970 para algo em torno de 52% em 1991. Inegavelmente, avanços foram conseguidos. Mas se nós efetivamente formos qualificar o déficit ainda existente, nós vamos efetivamente verificar que esse déficit é realmente bastante concentrado nas populações de mais baixa renda. E é importante destacar também que na questão do saneamento básico, abastecimento de água e esgotamento sanitário, a preocupação à época era muito mais com relação ao afastamento dos dejetos. A questão do tratamento não assumia uma dimensão principal nessa questão à época. A década de 90, considerada a década do saneamento ambiental, a questão do saneamento básico assumiu uma outra dimensão. Então, outras preocupações foram incorporadas nesse processo. Então, hoje não se consegue imaginar ações que simplesmente contemplem abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além disso, temos que nos preocupar efetivamente com a questão da drenagem, que é uma componente fundamental do saneamento ambiental, a questão da coleta e tratamento do lixo, que na verdade nós nunca tivemos linha de financiamento institucionalizada para isso, a questão da recuperação de áreas degradadas, a questão do manejo das bacias hidrográficas e uma preocupação que passou a existir e fundamental, que é a preocupação com relação à participação da comunidade no processo e principalmente no desenvolvimento de programas de educação sanitária. Nesse sentido, é importante destacar quais são as duas preocupações da Caixa Econômica Federal hoje. Um ponto básico e que deveria estar presente na mente de todos que militam no setor é a questão da universalização do atendimento. Então, esse é um pressuposto que está muito presente hoje na Caixa Econômica Federal e norteia, inclusive, toda a política de aprovação de novas operações. Quer dizer, é inconcebível que nós continuemos vivendo com tamanha disparidade de atendimento de serviços públicos no que respeito à água e esgoto. Uns têm água plenamente, de forma contínua, enquanto outros não conseguem ter acesso a esse serviço básico. Em termos de domicílios urbanos, nós temos hoje 88% atendidos por rede geral de água, o número que eu dei anteriormente diz respeito a urbano e rural. No que diz respeito a domicílios urbanos, nós temos um nível de atendimento de rede de esgoto sanitário de 64%. Ou seja, nós temos um desafio muito grande a cumprir. Ou seja, nós precisamos de 88% chegar a 100% de atendimento de água. Da mesma forma, precisamos, partindo de um patamar de 64% de esgotamento sanitário, precisamos atingir um percentual de 100%. O desafio é muito grande. E certamente esse desafio ele não vai conseguir ser levado à frente se nós mantivermos os padrões tecnológicos que hoje estão sendo utilizados no setor de saneamento básico. A outra preocupação básica da Caixa é, como eu já comentei também, a ampliação do conceito de saneamento básico para o conceito de saneamento ambiental, incorporando os novos componentes, como eu já mencionei anteriormente. Que ações a CEF vem desenvolvendo no sentido de atender essas duas preocupações básicas, como já coloquei, a universalização do atendimento e a questão da ampliação do conceito de saneamento básico para o conceito de saneamento ambiental, dentro de uma preocupação do desenvolvimento sustentável. A primeira delas é a questão da parceria com organismos multilaterais e com as comunidades. Então, essa é uma preocupação básica da Caixa Econômica Federal. Nós já temos hoje uma experiência bastante importante de parceria com esses organismos internacionais, principalmente o Banco Mundial e, mais recentemente, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Temos algumas experiências bastante bem-sucedidas. Eu poderia citar o projeto Reconstrução Rio, não vou me alongar nele, que envolve 409 milhões de dólares, uma experiência integrada de intervenção na região metropolitana do Rio de Janeiro, com resultados extremamente satisfatórios, um projeto que teve como característica a melhora da qualidade de vida e das condições ambientais do Rio de Janeiro. O programa ProSanear, que é um programa de intervenção em favelas, que envolve hoje 8 estados do Brasil, recursos da ordem de 100 milhões de dólares, e já em negociação uma continuidade desse programa com o Banco Mundial, negociação conduzida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, que envolverá recursos da ordem de 400 milhões de dólares. Eu citaria, com relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, a experiência do projeto Favela Bairro, sendo conduzido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, um projeto hoje de 300 milhões de dólares, em andamento, e já com negociação avançada, com vista à sua continuidade, seria um projeto de mais 300 milhões de dólares. Então,
Essa seria uma das nossas linhas de ações. A segunda linha de ação é uma linha de ação de apoio a estudos e pesquisas. Conforme eu comentei anteriormente, é inviável, adotando os padrões tecnológicos utilizados na década de 70 e 80, que nós consigamos, num curto espaço de tempo, no mais curto possível, reverter a questão do déficit dos serviços de água e esgoto. Então, torna-se necessário o apoio a estudos e pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias que possam reduzir os custos e, efetivamente, permitir o acesso ao maior número de pessoas com o menor investimento possível aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu citaria até como exemplo um trabalho já desenvolvido à época do BNH, que foi a tecnologia do esgoto condominial, um projeto desenvolvido com a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, que hoje essa tecnologia vem sendo utilizada no âmbito do ProSanear e com uma economia considerável de investimentos. Nós estamos conseguindo hoje, com 50% dos investimentos, do volume de investimentos, atender ao mesmo número de famílias. Então, no que diz respeito a essa segunda linha de ação, que apoia estudos e pesquisas, foi criado dentro do processo de reestruturação da Caixa uma gerência para estudos e pesquisas, que tem como preocupação básica a integração com a comunidade científica e acadêmica, a participação da Caixa em conselhos técnicos, e a Caixa tem participado efetivamente, junto com a FINEP, do Programa de Pesquisa em Saneamento, o PROSAB. E eu citaria já como exemplo de uma ação concreta, um trabalho que foi desenvolvido no âmbito do projeto Reconstrução Rio, que é o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí. Esse projeto que foi desenvolvido no âmbito do Reconstrução Rio está servindo hoje como modelo e como exemplo de intervenção em todo o estado do Rio de Janeiro. Para concluir, eu gostaria só de colocar quais são os programas que a Caixa hoje dispõe para atuar na questão urbana, na questão do saneamento básico, na questão do saneamento ambiental. No que diz respeito aos recursos do Fundo de Garantia, nós temos o programa Pró-Saneamento, que na verdade, através desse programa, nós podemos atuar na linha de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem. Mais recentemente, esse programa incorporou também a questão do lixo, até então não contemplado na nossa linha de financiamento. E a Caixa também é o agente financeiro do governo federal no que diz respeito aos programas do Orçamento Geral da União. E, nesse sentido, a Caixa é o agente operador do Programa de Ação Social em Saneamento do Orçamento Geral da União. Entendemos que, atuando dessa forma, estamos atuando no sentido de minorar os problemas decorrentes do processo de degradação ambiental das nossas cidades, em função, principalmente, do processo de urbanização acelerada por que elas passaram. Bem, em um campo da ciência, do desenvolvimento humano é tão complexo, tão variado, e necessita de tantas informações científicas, técnicas, quanto a ecologia. Para você abordar os problemas relacionados ao ecossistema, nós temos que ter, muitas vezes, uma equipe com conhecimentos em biologia, em engenharia civil, em química e bioquímica. Um exemplo clássico, por exemplo, o Exxon Valdez, ou os derramamentos de óleo que ocorrem no mar. Ali, para você desenvolver uma solução, vamos dizer assim, ecologicamente correta, vai desde um treinamento de todo o sistema de transporte desse tipo de carga pelos navios, embarcações. Então aí envolve educação ambiental. Depois, na eventualidade de ocorrer um vazamento de óleo, tem-se que prover materiais e equipamentos que absorvam com máxima eficiência. Então entra uma engenharia de materiais. E depois tem-se que fazer uma correta disposição ou reciclagem desse material, então envolve aí uma parte de engenharia ambiental. Peguei só esse exemplo para você ver quantas facetas foram envolvidas nesse caso, desse ecossistema. Então nós tivemos aí educação ambiental, nós tivemos gerenciamento de riscos, que é uma parte da segurança de riscos. Nós tivemos uma parte de desenvolvimento de materiais e química de materiais e, finalmente, a forma de reciclagem, que seria uma parte da engenharia ambiental propriamente dita. A engenharia ambiental vamos colocar assim, como um currículo, entraria até como um currículo básico na formação de todo profissional, eu diria não só de engenharia, de ciências exatas e também de outras áreas. Hoje fala-se até de engenharia ambiental aeroespacial, o que fazer com os resíduos dos satélites.
Então, devido à complexa situação do mundo em frente aos problemas básicos de disposição do lixo, seja industrial ou doméstico, seja as consequências do lixo que gera vetores. Um exemplo clássico, os pneus que acumulam em países tropicais, como o Brasil, por exemplo, acumulam mosquitos que são transmissores de várias doenças. Tem aí uma correlação muito grande, então, da forma e da disposição desse tipo de resíduo com aspectos básicos da saúde. Com a explosão demográfica e com o agravamento da disposição de resíduos domésticos, municipais e industriais, outras áreas que não estavam estritamente relacionadas ao tratamento, vamos dizer, da porção final do lixo, do esgoto, devem agora se envolver. É o caso da medicina na área de saúde pública, que deve entender como as formas inadequadas de disposição de lixo podem comprometer seriamente a qualidade da água, do solo, dos lençóis e, portanto, a saúde de toda uma população. A engenharia ambiental, ela deve procurar sempre, claro, como toda engenharia, que envolve planejamento, detalhamento, execução, que é a própria filosofia da qualidade total, né? Aliás, não vejo muita diferença entre o conceito de fazer uma boa engenharia e o conceito de qualidade total. São coisas redundantes. Sendo a engenharia ambiental uma engenharia, é claro que ela deve ser essencialmente preventiva. Mas o problema é tão grave, se acumulou tanto ao longo dos anos com a explosão, principalmente a explosão demográfica deste século, que o que se tem feito em 70% dos casos é uma engenharia corretiva ou paliativa. Em muitos casos de acidentes catastróficos, né, ela passa a ser reativa. Mas a função básica da engenharia, assim como a engenharia sanitária, ela é preventiva e ela deve ser preventiva daqui para frente. Eu acho que a humanidade e essa consciência ecológica que nossos filhos estão tendo na escola hoje vai criar no século XXI, uma engenharia ambiental verdadeira, que hoje ela não é verdadeira, hoje é uma engenharia ambiental para apagar incêndio. Nós estamos eliminando, corrigindo e agindo reativamente, na base da ação e reação, as consequências de más práticas de planejamento e engenharia do começo desse século. Existem hoje, complementando o que já tínhamos dito, duas correntes, uma de planejamento e outra de ações corretivas, que é bem nítido em termos até de hemisfério norte e hemisfério sul. Hoje nós vemos no hemisfério norte já a superação desse trabalho reativo, corretivo, que é extremamente penalizado, com multas e até responsabilidades civis seríssimas. No Canadá, um gerente da indústria lá que não atende o padrão vai preso, e vai o diretor preso, e vai mesmo. Não é o órgão ambiental que vai lá acionar juridicamente, não. A população reclama, ouvi um vazamento, está havendo um vazamento naquela indústria, e vai lá o policial e prende. Bom, isso aí tudo ensinou o hemisfério norte a ser extremamente preventivo. E nós, como ainda vivemos assim numa situação um pouco desleixada com relação a esse planejamento ambiental, ainda trabalhamos corretivamente. Então, o que forçou essa situação? Essa situação extremamente fiscalizadora por parte de uma consciência ecológica fortíssima no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, criou toda essa estrutura de planejamento ambiental e tecnologias que minimizam na fonte o resíduo. Qual é a forma mais barata de dispor um resíduo? É não gerá-lo. E é isso que a gente está observando de 5 anos para cá no hemisfério norte, principalmente na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos e no Japão. E aqui nós ainda corremos apagando incêndio, mas a situação vai reverter nos próximos 5 anos. Existem pesquisas avançadíssimas no aproveitamento da biomassa e da energia solar e da energia eólica. Aqui o Brasil não é exceção. Existem vários departamentos em universidades brasileiras
fazendo estudos para melhor aproveitamento, por exemplo, da madeira, para um ramo derivado aí ou similar até a alquímica, mas principalmente o Brasil tem um grande potencial na energia solar. São milhões e milhões de quads de energia. Quads é uma unidade que representa aí bilhões de watts por metro quadrado. E o Brasil, pela sua localização extremamente tropical, semitropical, então tem essa disponibilidade fantástica de energia que outros países não têm. Mas, sobretudo, existe já no Brasil essa importante conscientização de desenvolver essas fontes vamos dizer assim, não convencionais, como, por exemplo, a energia eólica. Um caso prático é o que o Copel, a Companhia Paranaense de Eletricidade, vem fazendo em algumas cidades do interior, com resultados práticos já. E existem vários pesquisadores no Nordeste já viabilizando projetos de aproveitamento da energia eólica. E no caso da energia solar, nós vamos ter nos próximos 5 anos um avanço assim brutal quando passarmos a obter uma eficiência nas células fotovoltaicas de hoje 10 a 11% para mais de 18%. Bom, complementando o assunto de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e também dessa importante trabalho que as universidades vêm desenvolvendo, é primordial que as empresas cada vez mais reconheçam o enorme potencial das universidades, suas universidades brasileiras, no sentido de criar soluções, vamos dizer assim, ajustadas para os problemas da empresa. Mesmo uma empresa multinacional, que tem vários setores de pesquisas lá na matriz, já vem contratando aqui no Brasil importantes universidades para resolver problemas de tratamento de fluentes, por exemplo. Porque a situação da empresa aqui, os seus produtos fabricados aqui, os seus resíduos gerados aqui, não são os mesmos gerados na matriz. E, em certos casos, pode até parecer surpreendente, alguns parâmetros de descarte de efluentes da nossa legislação são tão restritivos quanto os americanos ou mesmo canadenses. Por exemplo, óleos e graxas. Até alguns anos atrás o limite era de 100 miligramas por litro. Hoje é 20 miligramas por litro. Só alguns poucos países, mesmo na Europa, adotam esse padrão de 20 miligramas por litro. Isso tem movido empresas mecânicas, metalmecânicas, a desenvolver sistemas até mesmo complexos para a remoção de óleo solúvel e óleo emulsificado, e não tem sido fácil. Mas tem gerado, então, a necessidade de entrosamento dessas indústrias com universidades para procurar soluções econômicas, porque as soluções que vêm da matriz não atendem. Então, cada vez mais isso vai ocorrer. Dentro de instantes, você vai conhecer um novo mercado de trabalho. Até já! Quando você pensar em produtos e serviços de informática, pense Itautec. Com você, o Engenheiro 2001, um programa da Fundação Vanzolini que tem um compromisso com a atualização permanente dos profissionais de engenharia. A TV por assinatura. A instalação e operação da TV por assinatura no Brasil está abrindo novos horizontes profissionais para os engenheiros. Esse é o tema da palestra do engenheiro Antônio João Filho, da Unicabo de Campinas. A TV por assinatura no Brasil, iniciada em 93, é hoje uma grande empregadora de mão de obra especializada. Trabalham nessa atividade profissionais das áreas de marketing, administração, finanças e engenharia, tanto nas operadoras como nas empresas prestadoras de serviços e nos fornecedores de equipamentos. O tema que vou tratar hoje é sobre a perspectiva de empregabilidade de engenheiros e técnicos de televisão nessa nova atividade. Até agora, o mercado de TV por assinatura apresenta em termos de número a seguinte estimativa.
São mais de 55 operações, empregando quase 15 mil pessoas diretamente, onde 12 mil são vendedores, atendentes de telemarketing e administrativos. 2.200 são técnicos e 800 são engenheiros. Porém, há ainda um número, talvez maior do que o dobro deste, representado pelos terceiros e fornecedores. Assim, temos quase 7.500 profissionais técnicos em atuação no mercado de TV por assinatura. A maior parte dos técnicos e engenheiros hoje trabalha no planejamento, projeto, construção e manutenção de redes de faixa larga. Esses profissionais vêm de várias atividades, das concessionárias de telefonia e energia elétrica e de geradoras de televisão. Desse total, podemos considerar que 25% são técnicos e engenheiros, que trabalham no processamento dos sinais de áudio e vídeo. Estamos falando de quase 2.000 profissionais, que de forma direta ou indireta atuam com televisão. Parece pouco, mas não podemos esquecer que o mercado é emergente e está presente de forma efetiva em apenas 55 cidades. Espera-se, para os próximos meses ou semanas, segundo os mais otimistas, o início do segundo momento de televisão por assinatura. A totalidade das licenças de TV a cabo e MMDS em atividade foram outorgadas em 91. De lá para cá, nenhuma outra cidade recebeu outorga. O mercado estima que há espaço para mais 730 cidades com potencial de TV por assinatura. Com esse crescimento previsto, haverá uma explosão de demanda por profissionais, cujo atual mercado de mão de obra não tem condições de suprir. Somado a este crescimento de operações, começa agora o processo real de televisão nas operadoras de TV por assinatura. Até agora, essas operações se comportam como simples repetidoras ou retransmissoras de sinais. Ou seja, recebem os sinais via satélite e fazem adequação do padrão de cor, se necessário, e, quando muito, aplicam algum tratamento de níveis de vídeo e áudio. Até aí, tudo igual a uma repetidora de broadcasting convencional. Daí para frente, a situação muda de figura. Ao invés de um canal, estamos falando, no caso da TV a cabo, de 50 ou até 60 canais adjacentes, sendo modulados e combinados, alimentando transmissores ópticos de alta performance, com banda passante de 1 GHz. Além disso, a plena qualidade dos sinais deve ser assegurada até a casa de cada assinante, ou seja, a obrigação de manter a integridade da linearidade em toda a extensão das redes híbridas ópticas coaxiais. Porém, o cenário de simples repetidor está sendo modificado com um aumento expressivo do número de assinantes. Começa a surgir o interesse do mercado publicitário em veicular anúncios locais nos canais pagos. Isso significa um imediato incremento nas produtoras de vídeo e necessidade de capacitação das operadoras de TV por assinatura em geração de televisão. Essas operações se veem compelidas a implantar facilidades com elementos até então estranhos, VTs, switchers, routings, sincronizadores, videoservidores e outros. Para se ter uma ideia, em média, cada canal pago permite a inserção local de 2 minutos por hora. Hoje temos aproximadamente 20 canais como esses, o que permitiria um máximo de 80 spots de 30 segundos por hora em cada operadora. Além dessa atividade comercial, estão surgindo também os canais de acesso público local, garantidos pela Lei do Cabo, que são os canais universitário, comunitário, educativo e o canal da Câmara dos Vereadores, compartilhado com a Assembleia Legislativa de cada estado. Mas não fica por aí. Com o intuito de cativar cada vez mais seus assinantes, as operadoras de cabo e MMDS começam a enxergar num canal com conteúdo local uma excelente ferramenta de fidelização. Algumas já estão operando, como no caso de Brasília, Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre. Além desse papel, os canais de geração local são fontes de receita adicional na disponibilização de espaço para infomerciais. Como vimos na teleconferência anterior, sobre o NAB 97, novos formatos digitais de baixo custo, como o DVC, favorecem, sob o ponto de vista econômico, o surgimento de produtoras e canais locais, bem como facilidades de inserção, que certamente demandarão profissionais de várias áreas de televisão, sejam técnicos, jornalistas ou produtores. Esse potencial de crescimento de oportunidades hoje é incalculável, pois não se sabe como o mercado publicitário vai reagir com a aferição de audiência nessa multiplicidade de canais. E é justamente essa reação que vai dar o fator de crescimento do mercado de técnicos e engenheiros, que certamente integrarão o segmento de TV por assinatura. Para todo esse crescimento operacional, não há profissionais formados. As empresas operadoras já sabem disso e muitas delas já estão investindo na formação de técnicos e engenheiros para a geração de televisão.
Por fim, gostaria de enfatizar que o profissional técnico de televisão que estiver nos assistindo deve ter em mente que, para pretender uma atuação profissional mais ampla, não poderá perder de vista a tendência de convergência tecnológica a que estamos fadados. Quem se capacitar em várias disciplinas, seja através de cursos, seja através de congressos, como o da SET, que se realizará em agosto, terá um diferencial na corrida pelas melhores oportunidades. A indústria de TV por assinatura no Brasil, em realidade, iniciou-se há cerca de 4 anos atrás. Quer dizer, é uma criança ainda, né? E diferentemente de outros países. E só para citar um exemplo, a indústria de TV por assinatura nos Estados Unidos praticamente começou junto com a televisão, né? E ela nasceu na época como um serviço de antena comunitária. Quer dizer, o grande objetivo da TV por assinatura era entregar o sinal da TV aberta, chamado broadcast, em condições, em áreas onde esse sinal, de outra maneira, não teria chegado. E, como tal, essa indústria, digamos, levou muito tempo para crescer nos Estados Unidos. Só mais ou menos em torno dos anos 70, com a chegada de canais como canais de filmes e canais de esportes, é que essa indústria toma uma outra vertente, que não é simplesmente a entrega com qualidade de canais que estariam disponíveis na forma de broadcast. Quer dizer, como canais adicionais, como uma variedade em cima daquilo que já se oferecia normalmente de maneira gratuita ao consumidor. E aí a indústria decola nos Estados Unidos, assim como decola numa série de outros países. No Brasil, nós não tivemos esse fenômeno até praticamente 1992, 1993. Como eu falei, uma indústria que tem 4 anos. Nós vamos fechar este ano aqui com aproximadamente 3 milhões de assinantes no Brasil. O que é uma marca absolutamente fantástica. Quer dizer, do nada, há 3, 4 anos atrás, nós estamos chegando a 3 milhões de assinantes. É preciso lembrar que no Brasil, hoje, nós temos alguma coisa da ordem de 36 milhões, 35 milhões de lares com televisores. Então, quando a gente fala, puxa, estamos chegando aí com 3 milhões de lares consumindo TV por assinatura, isto ainda é um percentual muito pequeno. Nós estamos falando alguma coisa da ordem de 8% de penetração do serviço. Este serviço em países, por exemplo, como a Argentina, já atinge 54% dos lares que têm televisão. Nos Estados Unidos, esse patamar já atinge alguma coisa da ordem de 70%. Então, nós tivemos um crescimento muito rápido e uma entrada tardia. Essa entrada tardia trouxe ao Brasil uma série de benefícios, por incrível e paradoxal que isso possa parecer, né? Por que eu digo que trouxe uma série de benefícios? Porque nós entramos num ponto da tecnologia onde acumulamos o aprendizado, os erros e acertos de outros países. Então, a nossa rede de cabo no Brasil, ela é totalmente distinta da rede de cabo, por exemplo, americana, certamente da rede argentina. É uma rede todinha híbrida de coaxial e fibra ótica. Ela é uma rede que, na média, está sendo construída com nós de atendimento da ordem de 2.000, 3.000 lares. É uma rede que está quase pronta para se fazer serviços de retorno e, portanto, serviços interativos. E ela é fisicamente construída de uma forma que vai permitir uma série de outros serviços agregados que não apenas TV por assinatura. A outra coisa interessante é que todas as tecnologias hoje disponíveis para distribuição, que são cabo, MMDS, que é o serviço micro-ondas, e satélite, todas elas praticamente começaram juntas. Então você tem no Brasil quase que um laboratório de competição entre tecnologias sem que digamos, qualquer uma delas tenha assumido uma posição já definitiva e dominante, como é o caso americano. E aí, a nossa visão, né, a visão da Globocabo sobre essa questão é que cada uma dessas tecnologias vai encontrar o seu nicho mais adequado do ponto de vista do perfil sociodemográfico, do perfil geográfico, enfim, várias outras características.
E nós imaginamos que, dadas as características do Brasil, país imensamente urbano, com grande adensamento demográfico, com alguns problemas de geografia, como montanhas e outros obstáculos naturais, que o cabo deverá ter alguma coisa como 65%, 70% do mercado final. O satélite deverá acumular alguma coisa aí na faixa de 20% do mercado e as outras formas de distribuição, tipo micro-ondas, uns 10%. O tipo de profissional que a gente quer ter aqui é um profissional que se sinta, de um lado, ligado às coisas que estão acontecendo no mundo, que queira participar da definição, da construção dessa indústria, da definição de como é que a tecnologia vai evoluir. Tem que ser um profissional extremamente imbuído do espírito empreendedor, alguém que seja capaz de tomar riscos, alguém que seja capaz de sair fora das regras conhecidas, alguém que esteja sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece, que crie a sua própria relação, sua rede de relacionamentos pessoais ao longo do mundo, que tenha uma capacidade de trabalho muito grande e que fundamentalmente goste daquilo que faz, né? Que viva a sua vida profissional na plenitude que isso pode representar. O sistema MMDS é uma eficiente alternativa para países da dimensão do Brasil. Vamos agora conhecer mais sobre esse sistema na palestra de Hermano Lins de Albuquerque, da TV Filme de Brasília. TV a cabo, como nós já vimos, consiste no sistema através do qual uma empresa distribui os cabos físicos pelas ruas de uma cidade com a finalidade de transmitir os sinais de televisão. Essa tecnologia assemelha-se ao sistema telefônico convencional, onde um cabo de telefone conecta os usuários a uma central telefônica. Na TV a cabo, portanto, como podemos ver, uma central que é chamada de rebende é responsável por captar os diversos sinais de televisão disponíveis no satélite, codificar tais sinais e então enviá-los às diversas residências através de um cabo físico. Assim, um usuário pode ter acesso a 20, 30, 40 ou mais canais de televisão. Existem, no entanto, outras tecnologias, como é o caso do MMDS, que utiliza sinais na faixa de micro-ondas para transmitir diversos canais de televisão aos usuários. No caso do MMDS, uma central que também é chamada de rebende é responsável pela captação dos sinais de televisão disponíveis em satélite. Esses sinais são então processados e codificados para transmissão aos assinantes. No MMDS, diferentemente da TV a cabo, os diversos canais de televisão são, no entanto, retransmitidos para toda uma região através de uma transmissora local. Existe também um sistema de TV por assinatura via satélite, é claro, conhecido por DBS ou DTH, onde os sinais de televisão são enviados diretamente à residência do usuário, que deve então ter uma antena parabólica para receber esses sinais. Os três sistemas indicados acima, ou seja, TV a cabo, MMDS e satélite, é o que chamamos de sistemas de televisão por assinatura. Em todos esses casos, o usuário paga uma taxa de inscrição e uma mensalidade para ter acesso a todos os canais de televisão disponíveis no sistema. O objetivo dessa minha palestra é exatamente apresentar o sistema MMDS como uma alternativa para o desenvolvimento e implantação dos sistemas de TV por assinatura no Brasil. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma explicação mais detalhada sobre o sistema MMDS, iniciando por explicar o termo. MMDS significa Multi-Channel Multi-Point Distribution Service, ou seja, sistema de distribuição multiponto, multicanal. De uma forma mais detalhada, o MMDS recebe os sinais de televisão provenientes dos diversos satélites e os processa antes de serem transmitidos localmente aos assinantes. Depois de processado, cada canal é devidamente codificado ou criptografado para então ser transmitido aos clientes. No sistema de MMDS, os sinais de televisão são transmitidos na faixa entre 2,5 e 2,7 GHz, possibilitando a transmissão de um total de 31 canais analógicos de televisão. Com modulação digital do tipo 64 QAM, por exemplo, que já está disponível atualmente para o MMDS, torna-se possível transmitir mais de 200 canais de televisão. Obviamente, na residência do assinante, é necessário instalar uma antena receptora de MMDS sintonizada na faixa de 2,5 a 2,7 GB. A TV Filme, atualmente, opera 3 sistemas de MMDS no Brasil, um em Brasília, um em Goiânia e outro em Belém. Vamos observar agora um vídeo mostrando o sistema de transmissão da TV Filme em Brasília.
Esse é o sistema de transmissão da TV Filme em Brasília. Nós podemos observar aí à direita os receptores de satélite. É através desses receptores que nós recebemos todos os canais de televisão disponíveis nos satélites que têm footprint para o Brasil. Podemos observar alguns receptores analógicos e acima um receptor de sinais digitais, recebendo os sinais do Cartoon Network. Aí também sinais digitais do HBO e do ESPN Brasil sendo recebidos pelo satélite. Os sinais de áudio são equalizados antes de serem processados e distribuídos. Essa é uma matriz de comutação. Esse é o sistema de processamento de vídeo. Todos os sinais de vídeo são processados antes de serem codificados. Podemos ver aí um sistema de monitoração com o equipamento de codificação dos sinais de MMDS na direita. O sistema de codificação é fornecido pela empresa General Instrument e é responsável, então, pela codificação ou pelo scrambling dos sinais de MMDS. Cada placa no equipamento é responsável pela codificação de um sinal ou de um canal de vídeo e áudio. Esses são os transmissores de MMDS. Cada transmissor é responsável pela transmissão de um único canal de vídeo no sistema analógico. E aí, acima, podemos observar os geradores de áudio estéreo e SAP, ou seja, uma segunda língua. Os sinais provenientes dos transmissores, já na faixa de micro-ondas, são então combinados através desses combinadores de micro-ondas e todos então são levados ao guia de onda para transmissão pela antena de MMDS. E aí podemos ver a finalização dos combinadores. É importante observar que, no caso da TV a cabo, uma empresa só pode disponibilizar os seus serviços nas regiões da cidade onde o sistema de cabo já tiver sido instalado. Em muitos casos, a instalação dos cabos pode levar tempo e certamente consome uma quantia considerável de investimentos. A grande vantagem do MMDS é exatamente poder oferecer os sinais imediatamente a toda uma cidade ou região, logo após a instalação da emissora. Uma vez instalado o sistema, a empresa pode oferecer os seus serviços simultaneamente a todos os possíveis assinantes, possibilitando uma rápida e eficiente atuação no mercado. Além disso, os investimentos são menores, já que não é necessário instalar uma rede de cabos físicos pelas ruas da cidade. Os custos de manutenção do sistema também são menores, possibilitando uma excelente qualidade de serviço. Conforme eu já mencionei, a empresa deve instalar uma antena de recepção na residência de cada cliente, de modo a captar os sinais de MMDS entre 2,5 e 2,7 GHz. Normalmente, esses sinais são convertidos para uma frequência mais baixa, como podemos ver, entre 220 e 400 MHz, para distribuição dentro da residência do cliente. Essa conversão de frequência é feita através de um pequeno aparelho acoplado na antena, chamado de conversor de MMDS. O sinal, depois do conversor, é direcionado ao decodificador, que faz, então, a decodificação do sinal de vídeo. Vamos entender um pouco na prática, com o vídeo a seguir, o que é uma antena de MMDS. Essa é uma das antenas de MMDS. Nesse caso, essa é uma antena de alto ganho, onde o conversor de frequências fica exatamente nessa parte central. Essa é a antena típica de MMDS, uma antena bastante simples, uma antena pequena, onde podemos observar aí separadamente o sistema de fixação, o conversor de frequências. Esse é responsável por converter as frequências da faixa de micro-ondas para a faixa de 220 a 400 MHz. E essa pequena haste aí são, na verdade, os diretores da antena, que tem como função aumentar o ganho. Existe, de fato, uma maior divulgação atualmente sobre a tecnologia de TV a cabo. Mas, na verdade, o MMDS está em fase de grande expansão no mundo, principalmente nos países de rápido desenvolvimento. Os Estados Unidos, por exemplo, levaram 35 anos para implantar a TV a cabo em quase 90% dos seus lares. O Brasil, um país em termos continentais que é maior do que os Estados Unidos, não pode esperar todo esse tempo e precisa de uma tecnologia que ofereça o serviço de televisão por assinatura rápida e eficientemente aos quase 5 mil municípios do país. É claro que a tecnologia de TV a cabo terá sucesso e se expandirá rapidamente. Em outras cidades no Brasil, no entanto, o MMDS terá a oportunidade de se estabelecer rapidamente como uma tecnologia eficiente. É importante enfatizar aqui que o MMDS utiliza frequências altas e, por esse motivo, é apropriado em regiões que facilitam a propagação desses sinais.
Muitas pessoas pensam, no entanto, que em função dessa alta frequência, é necessário ter absoluta linha divisada entre a estação transmissora e o assinante. É claro que uma região plana contribui para uma melhor cobertura dos sinais de MMDS, mas atualmente um planejamento adequado da implantação do sistema permite uma cobertura excelente e o atendimento a quase toda a população da região. Não só a TV Filme atua com MMDS no Brasil, a TVA em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba também opera sistemas MMDS, a RBS possui sistemas no sul do Brasil e a NET também possui uma operação de MMDS em Recife. De qualquer forma, o mercado de TV por assinatura está apenas engateando no Brasil e existe ainda muito espaço a ser explorado. Obviamente, por ser uma tecnologia nova e em fase de rápido crescimento, é natural que existam diversas perguntas, né? Tais como: será que o MMDS pode oferecer serviços interativos pela televisão? Será que o MMDS pode oferecer um grande número de canais, né? Quando é que o sistema MMDS digital estará disponível? A todas essas perguntas, nós podemos garantir uma resposta extremamente positiva. De fato, a experiência da TV Filme, com aproximadamente 6 mil assinantes já no Brasil, 100 mil assinantes, tem demonstrado a viabilidade prática e a eficiência do MMDS como tecnologia eficiente no Brasil, né? Esperamos que o MMDS possa contribuir para o público em geral e principalmente para esse mercado de trabalho que está em grande fase de crescimento. Depois do intervalo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre TV por assinatura. Até já! Quando você pensar em produtos e serviços de informática, pense Itautec. Com vocês, o Engenheiro 2001, o seu programa de análise e atualização de conhecimentos. Neste segmento, nós vamos continuar analisando a TV por assinatura como uma nova opção de trabalho para os profissionais de engenharia. O tema agora é a interatividade e o nosso convidado é o engenheiro Luiz Fernando Burdô, da NET Campinas. Por muitos anos, as redes de TV a cabo têm sido usadas quase que exclusivamente para o propósito que as originou, a distribuição de vídeo. No entanto, a alta capacidade de transmissão disponível nos cabos dessas redes sempre foi um convite para a inclusão de outros tipos de serviços. A indústria do cabo, apesar de nova no Brasil, já tem mais de 50 anos nos Estados Unidos, onde já está bastante madura, com seus serviços disponíveis para 95% das residências e uma penetração de 63%. Na busca de novas oportunidades de negócios, a tão badalada superestrada da informação abre uma possibilidade de se aproveitar a extensiva arquitetura e experiência de transmissão a cabo para prover os benefícios da nova era da informação. Comparado com a indústria de telefonia, os sistemas de televisão a cabo têm um verdadeiro sistema de acesso de banda larga para as residências. A razão simples para esse fato é porque a televisão, mesmo para os padrões atuais, é uma aplicação de banda larga. Nos anos 40, quando os padrões de broadcast foram estabelecidos, tecnologia e compromisso ditaram uma alocação de 6 MHz para cada canal no espectro eletromagnético. Na figura, podemos ver exemplos de alocação de espectro em sistemas de TV a cabo. Desde os primórdios da indústria, previa-se a possibilidade de transmissão bidirecional, reservando-se uma porção da banda inferior para a transmissão upstream, ou retorno, separada do downstream, ou direto, por uma banda de guarda. Temos, portanto, cerca de 700 MHz para a transmissão no sentido do assinante e cerca de 40 MHz na direção oposta. Apesar de sistemicamente possível, as redes originais não foram projetadas para ser um meio de comunicação bidirecional de propósito geral. Seu objetivo primário era simplesmente distribuir uma banda larga de vídeo para as residências. Hoje, essas redes precisam ser reformadas e, nesse particular, no Brasil temos a vantagem de já ter a quase totalidade das nossas redes adequadas para a comunicação bidirecional.
Como é comum na indústria, a grande motivação para uma mudança vem não só da tecnologia, mas também por uma razão de negócio. No caso da TV a cabo, o final dos anos 80 marcou um momento em que fazia economicamente sentido substituir o cabo coaxial de distribuição por fibras óticas. Uma vez que os sinais transmitidos por fibra ótica podem ser levados a distâncias significativamente maiores, menos amplificadores são necessários. Isto resulta em menos pontos de falha, menores custos de manutenção e melhor qualidade de sinal. O uso de fibra ótica facilitou também alargar o espectro de broadcast e as comunicações bidirecionais. Para entender as dificuldades técnicas da comunicação de retorno e como o uso de fibras óticas ajuda a saná-las, observamos nesse diagrama a arquitetura tradicional de TV a cabo, conhecida como Tree and Branch. Neste esquema, os sinais são transmitidos a partir de um ponto central, o head-end, e através de divisões sucessivas é distribuído para toda a área de serviço. Quando analisamos essa arquitetura do ponto de vista da comunicação de retorno, ficam evidentes dois problemas. Primeiro, todo o tráfego interativo gerado pelo conjunto de todos os usuários é compartilhado no mesmo canal. E certamente 40 MHz são insuficientes para atender 50 mil assinantes, por exemplo. Segundo, todo o ruído captado em todas as pontas da rede converge também para um único ponto, quase que inviabilizando o uso prático do canal de retorno. Por esse motivo, o uso do canal de retorno esteve por muito tempo restrito a aplicações de tráfego baixo e dependente de modulações robustas e pouco eficientes, como nos sistemas de monitoração da própria rede. A introdução de fibras óticas deu origem a um novo tipo de arquitetura, chamada de arquitetura híbrida óptica coaxial, ou HFC, que vemos no diagrama. Agora, as longas cascatas de amplificadores são eliminadas e as fibras óticas atingem diretamente áreas de serviço denominadas células, onde a distribuição final é feita com cabos coaxiais e uma cascata pequena de amplificadores. Para a comunicação de retorno, a situação melhora bastante, pois agora, em vez de um canal de retorno para toda a rede, temos um canal de retorno para cada célula. Assim, cada canal de retorno tem que acomodar o tráfego de um universo menor de assinantes. E também o ruído afunilado em cada célula é significativamente menor. Para tirar toda a vantagem das arquiteturas híbridas, é importante que as redes sejam concebidas de forma a facilitar a adição de mais fibras óticas, permitindo a criação de células cada vez menores. Esta figura ilustra o conceito de redivisão. Aqui, uma região foi inicialmente dividida em 4 células de 2.000 residências. No entanto, a rede coaxial foi preparada para que, quando necessário, subcélulas de 500 residências pudessem ser atingidas por novas fibras óticas. Se, por exemplo, o tráfego interativo aumentasse muito na célula amarela, ou se desejasse introduzir um serviço que exigisse uma relação sinal-ruído maior, então essa célula poderia ser quebrada em 4 novas células menores, aumentando a banda de retorno disponível e reduzindo o ruído. Se a introdução de fibras óticas nas redes TV a cabo tornou viável a comunicação bidirecional, está longe ainda de torná-la um problema resolvido. Transmitir sinais pela banda de retorno é muito parecido com andar numa corda bamba. Por um lado, tem-se o ruído, que é alto mesmo para células pequenas. Se na tentativa de escapar do ruído aumentamos demais o nível de sinal, caímos no outro problema, que é a faixa dinâmica pequena dos transmissores laser que são usados nos canais de retorno e que não permite trafegar sinais de nível muito alto. É nessa faixa estreita que reside o maior esforço para operar o canal de retorno. O ruído que afeta o retorno tem várias origens e pode ser basicamente dividido em ruído inerente ao sistema e ruído externo. O ruído inerente ao sistema é provocado pelo ruído térmico dos amplificadores e enlaces óticos e não tem um impacto maior. O grande problema está no ruído gerado externamente ao sistema, chamado de ruído ingress. Esse ruído tem origem em várias formas de emissão eletromagnética, como rádio, motores e aparelhos eletrodomésticos, e penetram na rede através de terminais de assinante ou por qualquer ponto onde haja uma falha de blindagem. Vemos nesse gráfico que a maior parte deste ruído tem origem onde o operador de cabo tem menos controle, que é o interior das residências. Para que o ruído de ingresso seja minimizado, é fundamental que a rede de distribuição seja bem construída e tenha manutenção adequada. Ainda assim, pode ser necessário, em alguns casos, acrescentar filtros nos terminais de assinante para manter o ruído em níveis aceitáveis. Com relação à faixa dinâmica dos transmissores laser, hoje, esta é mais uma questão econômica do que técnica. Existem 2 tipos de laser com modulação direta usados em TV a cabo, que são o Fabry-Perot e o DFB.
Apesar do Fabry-Perot oferecer uma faixa dinâmica bem menor, quase todos os transmissores de retorno são desse tipo, devido ao custo mais baixo. A tendência, no entanto, é que os lasers DFB se tornem cada vez mais acessíveis para esta aplicação, facilitando a operação do canal de retorno. Essa figura, conhecida como curva da banheira, que mostra a taxa de erro de uma transmissão digital em função do nível da portadora, podemos comparar a diferença de faixa de trabalho dos dois tipos de laser. Nos níveis baixos de sinal, a operação é limitada pelo ruído, fazendo crescer a taxa de erro. Já nos níveis altos de sinal, a taxa de erro volta a subir devido à saturação do transmissor laser. O fundo da banheira é a faixa útil de operação. Quanto mais larga essa faixa, mais serviços podem ser adicionados ao canal de retorno. O operador de cabo, que conhece os níveis de ruído da sua rede e as características dos amplificadores RF e transmissores laser usados no canal de retorno, tem ainda pelo menos duas questões cruciais para resolver. A primeira é o alinhamento da rede. Nessa figura, vemos um diagrama da rede do ponto de vista do retorno. Os elementos que vemos aí, como amplificadores e transmissores laser, têm faixas de trabalho ótima distintas, que precisam ser harmonizadas durante o alinhamento da rede, de forma a tirar o máximo de desempenho de cada um. Comparando as faixas dinâmicas de um transmissor laser e um amplificador, vemos como elas são diferentes e que o alinhamento ótimo é feito de forma a alinhar as curvas de saturação dos dois. Finalmente, com a rede já alinhada, é preciso determinar o nível de operação ótimo de cada um dos serviços que vão compartilhar o canal de retorno. Exatamente porque a banda de retorno e sua faixa dinâmica são um recurso escasso e os serviços candidatos são muitos, essa não é uma tarefa fácil. Várias abordagens têm sido propostas internacionalmente, inclusive com participação ativa do Brasil, sem que exista ainda um consenso a respeito. De qualquer forma, parece claro que só através do uso de simuladores adequados, essa questão pode ser resolvida satisfatoriamente. Mesmo com todas as dificuldades para operar o canal de retorno, este é o caminho mais promissor para materializar as oportunidades desse momento de convergência tecnológica e de desregulamentação do mercado. Dentre as novas possibilidades de serviços para as redes de TV a cabo, os mais interessantes são chamados serviços interativos. A lista dos serviços interativos possibilitados pela comunicação bidirecional no cabo parece ser limitada apenas pela imaginação. Podemos destacar pay-per-view, televisão interativa, onde você pode até escolher em casa qual é o ângulo preferido para assistir o jogo de futebol, a corrida de Fórmula 1, acesso de alta velocidade à internet, compras à distância, acesso a bancos de dados, interligação de redes locais, videoconferências como esta, telemetria, supervisão de rede, escritório virtual em casa e muito mais. Tudo isso já está disponível comercialmente hoje em diversas partes do mundo. Os desafios técnicos e a variedade de serviços associados ao uso do canal de retorno abrem um campo enorme de oportunidades a profissionais de várias áreas. Técnicos e engenheiros de televisão e telecomunicações, analistas de sistemas, profissionais de informática, técnicos de transmissão de dados e telefonia, profissionais de áreas não técnicas, desenvolvedores de aplicações e de conteúdo, todos estão envolvidos na concepção, implantação e operação dos novos serviços, o que faz o pessoal qualificado a verdadeira chave para a interatividade. Faremos agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já! Quando você pensar em produtos e serviços de informática, pense Itautec. Dos profissionais de engenharia no Brasil. Neste último segmento, vamos continuar conhecendo mais sobre a TV por assinatura. Nosso convidado é Marcos Carneiro da Silva, da Teledesigner. Em síntese, o nosso problema consiste na criação de uma infraestrutura de rede para a transmissão dos sinais analógicos e ou digitais com excelência técnica, confiável, capaz de suportar a demanda, incluindo as provenientes de novos serviços, de forma econômica. No caso específico das redes de TV a cabo, devemos gerar rotas para os cabos e, simultaneamente, distribuir pelos postes que
fazem parte dessas rotas um grande número de equipamentos, que vão desde os TAPs para a conexão dos assinantes, passando por divisores, acopladores, amplificadores e equipamentos ópticos. Tudo isso buscando disponibilizar para os assinantes um nível de sinal dentro de intervalos pré-especificados. Todos esses equipamentos possuem vários tipos e, em princípio, todo poste pode sustentar um ou diversos deles. Essa diversidade de tipos e de locais de instalação gera um problema com um número enorme de possibilidades, o que na prática significa dificuldades em se encontrar soluções atraentes, especialmente no que diz respeito aos quesitos econômicos. Tendências claras vêm sendo notadas na construção das redes de banda larga. Entre elas, podemos citar a ampliação do uso de enlaces ópticos, o aumento da banda passante, a digitalização da rede, a diminuição da cascata de amplificadores e a divisão das cidades em áreas cada vez menores, as denominadas células, microcélulas e assim por diante. Essa divisão procura indicar como está programado o avanço dos cabos ópticos no sentido do assinante. Atualmente, o conceito de célula está relacionado a um conjunto de 2.000 ohms e o da microcélula a um conjunto de 500 ohms. Durante esse processo, procura-se obter demandas uniformes em cada uma das divisões resultantes, de forma a propiciar o compartilhamento homogêneo da banda de retorno. Essa banda é reservada para comunicação no sentido do assinante para o head-end e vem ganhando importância a cada dia, por conta da interatividade, questão-chave nos novos serviços. A diminuição da cascata de amplificadores vem influenciando de maneira decisiva na topologia da rede. Cada vez mais, os assinantes vêm sendo atendidos apenas no último amplificador da cascata. Toda a estrutura montada para alimentar esse amplificador não faz distribuição de sinal. É a chamada arquitetura de superdistribuição. Com ela, o avanço da opticalização da rede se dará de forma natural. E a questão do ruído do canal de retorno, um de seus principais problemas, estará tendo tratamento mais adequado. Sobre tudo isso, ainda existe a questão econômica. Ela deverá ser tratada como um compromisso às questões citadas anteriormente. Porém, qualquer que seja a escolha da topologia da rede, do nível de segurança desejado, da banda passante, sempre deve-se procurar soluções otimizadas de custo mínimo. É dentro deste contexto que a Teledesign vem há algum tempo desenvolvendo uma metodologia para abordar este problema de forma sistêmica. Ela consiste de 2 etapas hierarquizadas, a etapa de planejamento e a etapa de projeto. Para inserir essa metodologia dentro do processo, é necessário a criação de uma entidade matemática denominada grafo, que representa a área onde se deseja construir a rede. Nesse grafo, cada nó representa um poste e possui associados diversos atributos, como o número de residências que serão atendidas por ele, suas coordenadas, a sua disponibilidade para instalação de equipamentos, entre outros. E cada arco representa as ligações possíveis entre os nós e tem como atributo o seu comprimento. O conjunto de arcos define todos os caminhos possíveis de serem utilizados na instalação do cabo. Na primeira etapa, denominada planejamento, procura-se dividir grandes áreas, algo que pode atingir mais de 200 km de ruas, em células de 2.000 ohms. Cada uma delas terá um receptor óptico ligado ao head-end, ou, mais recentemente, a um hub, e a partir desse receptor óptico começa a distribuição de RF. Essa divisão se dá de maneira otimizada, tendo como função objetivo localizar os centros de demanda, ou seja, os pontos que minimizam a somatória do produto da distância vezes demanda. No caso desse slide, os centros de demanda estão representados por pequenos quadrados em número de 5. Cada um desses pontos é o centro de uma célula com relação à sua demanda. Este
problema é clássico da literatura de pesquisa operacional, conhecido como o problema das P medianas. Esta etapa possui, além da divisão previamente citada, o objetivo de antever e prevenir futuros problemas que poderão aparecer na etapa de projeto. São problemas de grande magnitude, como barreiras naturais, passagem de linhas de alta tensão pela área em estudo, ou problemas que envolvam questões de segurança, como, por exemplo, a não utilização de determinadas passagens ou trechos de rua. Realizado o planejamento, dá-se início à etapa do projeto, de cada uma das células delineadas na etapa anterior. Na etapa de projeto, procurar-se-á que soluções factíveis e com custos atraentes sejam sintetizadas pelo computador através da aplicação de algoritmos de pesquisa operacional e de inteligência artificial, basicamente sistemas especialistas baseados em conhecimento. Conforme já foi mencionado, esse problema é extremamente difícil para tratar-se matematicamente pela sua combinatoriedade. E, com certeza, aplicações reais não permitem a sua resolução exata. Nesse sentido, parte-se para a utilização de procedimentos heurísticos, que são procedimentos que não garantem otimalidade, mas que geralmente encontram soluções de ótima qualidade, ou seja, de baixo custo. Em específico, uma meta-heurística denominada busca-tabu é utilizada para localizar e definir os amplificadores, bem como rotear e definir os cabos que constituirão a rede. Esse slide apresenta o resultado da execução do programa de projeto para uma microcélula. Os amplificadores estão representados por triângulos e a sua área de influência, e os caminhos de cabo estão delimitados por cor. No destaque, aparece o tipo do amplificador, no caso, um amplificador de 3 saídas. A metodologia utilizada na elaboração do planejamento e projeto de redes de banda larga possui automatização em todas as etapas. Por questão de tempo, não será possível apresentar os trabalhos desenvolvidos para as outras etapas do processo. Porém, para nós, é claro que esse conjunto tem colaborado bastante para o aumento da qualidade dos projetos. Qualidade, aqui dizendo respeito aos custos das soluções, velocidade de realização dos projetos e não ocorrência de erros nos desenhos entregues aos clientes. Em especial, na questão dos custos das soluções, os resultados são expressivos. Em nossos testes, conseguimos uma redução média de 7% do custo total em relação aos projetos executados manualmente, representando economias vultuosas quando considerado o nível de investimento necessário para a construção dessas redes. É importante destacar que em todo o processo existe sempre a necessidade de intervenção humana. Na fase do projeto aqui discutida, essa necessidade se faz obrigatória para contemplar aspectos que necessariamente são desconsiderados em abordagens matemáticas. A Teledesign vem investindo fortemente na formação de pessoas aptas a trabalharem com todo o ferramental disponível e prosseguirem com o desenvolvimento de ferramentas de análise e síntese que auxiliem na resolução dos problemas de engenharia através do computador. Finalmente, eu gostaria de lembrar que a área de planejamento e projeto de redes de banda larga vem experimentando um crescimento expressivo nos últimos anos, devendo continuar nesse ritmo a médio e longo prazo, necessitando de profissionais de diversas áreas, utilizando sempre a informática como pilar. Esse tipo de análise baseia-se tanto na ampliação do mercado propriamente dito, considerando novas concessões, necessidades de novos serviços, quanto na evolução tecnológica que vem sendo experimentada no setor, obrigando-o a constantes reavaliações. O campo para novos desenvolvimentos é enorme e, a partir da disponibilização de novos serviços na rede e ampliando a visão para o negócio de TV por assinatura, a tendência é por uma demanda fortíssima. Isso tudo transforma a TV por assinatura num campo atraente para os profissionais que estão entrando no mercado, bem como para aqueles que já labutam na área há algum tempo. Nosso programa está terminando, mas o projeto Engenheiro 2001 continua à sua disposição 24 horas por dia na internet. Anote o nosso endereço eletrônico:
http://www.engenheiro2001.org.br. Visite o nosso site, conheça as últimas novidades sobre o ensino da engenharia, o desenvolvimento tecnológico e o mercado de trabalho. Entre em contato conosco e dê a sua opinião. A sua participação é muito importante. O Engenheiro 2001 é um projeto multimídia criado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, da Escola Politécnica da USP, e representa um compromisso com a atualização permanente dos profissionais de engenharia. Para atingir esse objetivo, a nossa série de programas de TV analisa e debate os temas fundamentais para o desenvolvimento da engenharia e dos engenheiros do Brasil, para tornar o país cada vez mais competitivo no mercado mundial. Nós contamos com você nos nossos próximos programas. Até lá! Quando você pensar em produtos e serviços de informática, pense Itautec.